Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fechar aqui esse ciclo dos estudos dos pronomes, né? Então a gente estudou vários tipos de pronomes aí e eu já falei que é uma matéria super importante para a prova, que vocês vão fazer, para as provas em geral. Hoje a gente encerra falando de pronomes relativos e pronomes interrogativos e na próxima aula o que a gente vai combinar desde já? Eu vou enviar uma folha de exercícios e antes de vocês assistirem a videoaula, eu quero que vocês façam esses exercícios. Então façam os exercícios assim que você terminar, dá o play na videoaula para a gente fazer juntos, vocês verem as respostas e as explicações. Eu quero fazer uma grande revisão sobre o estudo de pronomes, certo? Então já fica combinado assim. Hoje a gente termina essa parte de pronomes, todo o conteúdo foi visto. Próxima aula a gente vai fazer uma aula de exercícios, em que eu envio a folha, vocês fazem a folha primeiro e logo em seguida vocês dão um play no vídeo para a gente fazer uma revisão e corrigir juntos essa folha de exercícios aí. Tudo bem? Bom, vamos lá. A aula de hoje não é muito complicada, ela é muito mais simples do que complicada, mas existem alguns detalhes dos quais a gente precisa conversar. Tá? Quando a gente fala de pronomes interrogativos, a gente tem uma impressão que serve para fazer interrogações, fazer perguntas. E não, gente, isso é uma mentira. Tá? A gente não usa pronomes interrogativos só para fazer perguntas. Quando a gente vai fazer uma pergunta, a grande base aí é que você desconhece algum tipo de informação. Certo? Então, o pronome interrogativo é para isso, é para você substituir termos, assim como todos os pronomes, mas nesse caso são termos que você desconhece. Então, são informações que você não sabe, né? Ou então que você não quer dizer. Quando você tem esse tipo de situação, você usa o pronome interrogativo, mesmo sendo uma afirmação. Então, quando eu falo assim, eu não sei qual filme você quer assistir. Né? Quando eu uso esse qual filme, eu estou substituindo a ideia aí de que eu não sei o filme que você quer assistir. Né? Então, essa ideia aí do qual é um pronome interrogativo porque eu não sei a escolha que você vai fazer sobre esse filme. Cada pronome interrogativo me passa uma informação diferente. Tem pronomes interrogativos que me dão ideia de lugar, tipo onde você vai. Né? Tem pronomes interrogativos que me dão ideia de ação, o que você vai fazer. Tem pronomes que me dão ideia de referência pessoal, quem realizou aquela ação, quem, e assim por diante, certo? Então, os pronomes interrogativos eles servem para isso, para substituir informações desconhecidas por nós. Eu coloquei aí na folhinha de vocês, que serve como quadro, né? Para vocês terem no caderno, eu coloquei um exemplo. Então, por exemplo, eu comprei a bolsa. Nesse caso, toda a minha informação está explícita. Mas se eu suprimo, se eu tiro aí a informação do eu vou perguntar quem comprou a bolsa. Bom, por que eu usei esse quem? Porque eu estou substituindo uma informação que não está declarada. E é uma informação de relação a uma pessoa. Portanto, a gente usa esse pronome interrogativo sim. Certo? Algum problema sobre isso? Acho que é muito simples, a gente não vai ter muita dúvida sobre o pronome interrogativo, mas é só para vocês lembrarem que ele não serve só para perguntas, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre os pronomes relativos, que caem com uma certa frequência aí nas provas em geral que vocês vão fazer. Quando a gente fala de pronomes relativos, a gente fala de substituição também, evita repetição, de termos já ditos. Então, ele substitui um termo que ele já foi dito. Eu coloquei aí um exemplo para vocês. Eu vou para um lugar, o lugar é lindo. A gente tem repetição aí de palavras, certo? Ah, Vanessa, eu poderia falar eu vou para um lugar, ele é lindo? Poderia, é uma possibilidade, mas eu também posso colocar um pronome relativo. Então, eu vou para um lugar, o lugar é lindo. Lugar é a palavra que se repete. Por ela se repetir, me dá uma ideia de lugar, eu vou trocar pela palavra onde. A grande questão aí do pronome relativo é que a gente precisa ficar de olho com as preposições. Eu sei. Nós não estudamos as preposições ainda. Elas parecem ser muito relevantes aqui no estudo da preposição, mas o estudo dela mesmo é muito simples, mas ela é relevante para outras questões, né, como o pronome. Então, a gente fica um pouquinho atento aí à questão da preposição, mas percebam que é só um termo que liga palavras, certo? A gente vai estudar as preposições, os significados das preposições
mais para frente. O que vocês têm que levar em consideração agora é que ela liga palavras. E nesse caso daqui, ela está sempre presente ao verbo. Isso a gente chama de preposição, esse tipo de preposição a gente chama de regência verbal, né? Então ela acompanha aquele verbo ali. Quando a gente tem a preposição, a gente precisa ficar de olho. Por quê? É muito comum que na hora que a gente vai fazer tanto lá para o pronome interrogativo quanto o pronome relativo, a gente esconder, suprimir essa preposição. E não. Isso não pode, a preposição precisa estar lá. Então é aí que mora a pegadinha da questão de vocês, certo? Nunca esqueçam de colocar a preposição antes do pronome que vocês estão se referindo. Tranquilo? A preposição segue existindo. Então, quando eu falo eu vou para um lugar, eu tenho aí esse para, que é uma preposição que está acompanhando o verbo ir. Se eu vou substituir um lugar, a minha preposição precisa continuar existindo. Então, o que eu faço? Eu coloco esse termo em evidência, o lugar. Para onde? Vanessa, por que para onde? Porque primeiro para é a minha preposição, ela precisa vir antes do pronome. Depois é o pronome que eu não quero repetir a palavra lugar duas vezes, então eu escolhi um pronome que me dá uma informação de lugar. E eu vou é lindo, então o lugar para onde eu vou é lindo. Pronto, resolvemos o problema da repetição de palavras aí. Certo? E por último, para a gente fechar essa parte, os pronomes relativos, eles têm pronomes variáveis e invariáveis. Né? O que isso significa? A gente já conversou em aulas anteriores sobre a questão dos pronomes variáveis e invariáveis, mas variável é sempre quando não é um núcleo ali, então ele sempre funciona com uma outra palavra, né? Então depende muito se a palavra é feminina, se a palavra que ele está evitando repetição, se é feminina, se é masculina, se é singular, se é no plural, certo? Que é o caso do o qual. Já a questão do cujo, faz muito tempo que eu não vejo isso em prova, acho que as provas mais recentes eu não vi cair, mas é sempre bom lembrar, tá? O cujo, a gente precisa ter uma ideia de posse, certo? E mais do que uma ideia de posse, ele vai concordar com o termo que vem depois, né? Então, você vai fazer feminino e masculino não com o termo que ele está evitando a repetição, mas sim com o termo que vem depois, certo? O termo após o pronome cujo, que vai fazer essa concordância de feminino, masculino, singular e plural, certo? Tem exemplos disso na apostila de vocês, no material de vocês. Acho que a gente não vai ter problemas com isso. Peço que vocês façam as questões, que vocês estudem todos os pronomes. E na próxima aula que vocês peguem esses exercícios antes de começar a ver a aula, né? Então façam os exercícios e depois façam a aula. Quem quiser, assim, eu recomendo bastante já, é que vocês façam uma grande revisão e usem esse canal aqui que a gente tem para tirar dúvidas. Eu estou sempre atenta às questões de vocês, então, por favor, usem esse canal aqui para tirar dúvidas. Fiz uma revisão, não entendi alguma coisa de pronome, por favor, contacte a gente que a gente vai tirar essa dúvida de você, certo? A nossa aula gravada vai ser uma aula só para fazer uma revisão geral e responder as questões, mas se várias pessoas tiverem dúvida nos mesmos pontos, claro que eu vou gravar um vídeo só para tirar essas dúvidas, eu anoto e converso com vocês aqui por vídeo, certo? Então assim a gente fecha os pronomes. A hora de revisar, a hora de fazer exercícios e nas próximas aulas, o próximo conteúdo que a gente vai começar a ver são os verbos. Então, tudo que a gente estudou até hoje precisa estar muito bem consagrado na sua cabeça, certo? Um beijo e a gente se vê na próxima.